Muito bom dia. Terça-feira, 27 de junho. Ontem os mercados operaram com leve queda no mundo como um todo. De importante, nessa terça-feira, teremos o discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, no Fórum do Banco Central Europeu, que está ocorrendo em Portugal, contando com a presença de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Falando um pouquinho de Europa, a gente percebe nitidamente uma aversão maior ao risco. Basicamente, o mundo deixando portas abertas para subir mais os juros, uma provável e possível recessão mais próxima. A Alemanha, que é o carro-chefe da Europa, já está em recessão técnica com 2 trimestres do PIB em queda, e a gente vê um movimento onde as bolsas trabalharam em queda e houve um movimento de alta dos títulos públicos dos principais países europeus, ou seja, é como se há um movimento de saída de risco, venda de bolsa, em direção a títulos públicos de países como a Alemanha. Quando tem uma demanda muito grande por esses títulos, naturalmente os preços deles sobem, mas a remuneração que ele paga aos investidores que compram os seus títulos cai, o preço do papel sobe e os juros que ele remunera cai. Os títulos alemães, que remuneravam 2,50 ao ano, caíram para 2,30, uma queda bastante expressiva por um movimento de busca por segurança, busca desses títulos públicos como um todo de vários países, não apenas da Alemanha, tá? O S&P Global, que é uma agência de classificação de risco, revisou para baixo a previsão de crescimento do PIB chinês. Estava em 5,5%, agora está em 5,2% no ano, e é bem provável que nem isso eles consigam cumprir. Basicamente, o que eles falam, que é o grande problema da China hoje, é a falta de confiança do consumidor, principalmente no setor imobiliário, que representa 25% do PIB chinês. Na minha opinião, e eu venho falando, a China está com um problema muito forte de conseguir fazer a transição entre a economia que crescia por conta de construções de pontes, aeroportos, com muita gente saindo do campo, para agora uma economia de consumo, ainda mais depois de deixar 3 anos a economia basicamente fechada. Precisaram de mais intervenção, de mais subsídio, de mais protecionismo, e isso, para mim, é sempre a origem lá dos problemas. Importante que a China é o maior importador de mais de 150 países no mundo, tá? Aqui no Brasil, o que a gente tem hoje é o Comitê de Política Monetária, que vai soltar o seu comunicado explicando os motivos pelos quais mantiveram a taxa de juros inalterada em 13,75 na semana passada, e dados de IPCA 15, que é basicamente a prévia da inflação oficial aqui no Brasil. Ontem saíram dados importantes da balança comercial brasileira, a diferença entre o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa. Só na quarta semana de junho, o Brasil teve um superávit de 1,3 bilhão de dólares. No ano já atinge 43 bilhões o superávit. E isso é basicamente entrada de dólar. Isso ajuda a sustentar o real mais forte do que o dólar, que tem um motivo muito além de políticas econômicas internas, domésticas aqui no Brasil, que, como eu venho falando e explicando, são bastante retrógradas, com maior endividamento público, com mais gasto do governo, do que fatores domésticos. Portanto, essa entrada de dólar, por conta de uma exportação maior do Brasil, ajuda a manter o real mais forte, que ajuda a controlar a inflação como um todo. Outro ponto importante veio da Petrobras ontem. Eles conseguiram emitir 1,25 bilhão de dólares em bonds lá fora, ou seja, emitiram títulos de dívida da empresa, chamados bonds corporativos, como crédito privado aqui no Brasil, emitiram lá fora, pagando 6,6% em dólar a taxa de juros anual de remuneração. Captaram 1,25 bilhão de dólares. E o STF deu ganho de causa à Petrobras numa ação trabalhista com impacto de quase 50 bilhões de reais. Basicamente, a causa era para saber se a Petrobras teria que corrigir ou não a remuneração de 51 mil funcionários ativos e aposentados. Aquele monte de problema trabalhista que o Brasil tem. Se teria que pagar periculosidade no trabalho para esses funcionários, adicional noturno, etc, etc. Muitos desses arranjos que acabam por complicar e dificultar o emprego no Brasil. E ainda continua a discussão se o arcabouço fiscal brasileiro, que eu já fiz um vídeo explicando detalhes dele, que foi ao Senado e os senadores mudaram para poder gastar
32 bilhões a mais do que tinha vindo da Câmara. Agora, como o Senado mudou, terá que voltar à Câmara para aprovar. Se a Câmara aprovará essas mudanças que vieram do Senado, ou se será mantida como estava no texto original quando saiu da Câmara. Espero que sim, porque apesar do arcabouço fiscal estar longe de ser positivo, ele também está longe de ser do radicalismo de Lula e Gleisi. Ele está ali no meio termo, porém ruim ainda, em que o endividamento público brasileiro continuará crescendo e ele tem como base o aumento da arrecadação do governo, que vem através do aumento de imposto. Mas é ruim, mas poderia ser muito pior. Então esperemos que a Câmara não aprove as mudanças feitas pelo Senado. Uma ótima terça-feira.